Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Estamos no capítulo 11, se você puder, abra a sua Bíblia. Capítulo 11, a partir do verso 24. O capítulo 11 ele foi trabalhado em várias aulas, porque ele tem muito a acrescentar. Nós aprendemos sobre a honestidade, sobre a retidão, sobre a sabedoria, sobre o incrédulo, sobre o justo, sobre o injusto, e continuaremos estudando um pouquinho mais sobre isso. Provérbios, ele vem como um conselho do Senhor mesmo para nós. Se nos atentarmos, dermos ouvidos ao que fala aqui, nós com certeza alcançaremos patamares muito maiores de sabedoria. E eu te convido a ler comigo Provérbios 11, a partir do verso 24. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Na economia de Deus, o dinheiro é como uma semente. Só se multiplica quando é semeado, pois a semente que se multiplica não é a que comemos ou retemos, mas a que semeamos. Então, quando nós somos generosos, quando nós fazemos a bondade para uma outra pessoa, nós somos abençoados em dobro, porque na economia de Deus o dinheiro é uma semente. Quando nós semeamos na vida de alguém, nós somos semeados. Além disso, o próprio Deus, ele vai multiplicar as nossas finanças. Vocês já podem ter visto ou conhecem alguém que recebe pouquinho, um salário mínimo muitas vezes. A pessoa é muito generosa e as finanças dela se multiplicam, não falta nada, tudo na casa é muito bem colocadinho. A pessoa consegue fazer uma viagem, consegue comer bem, consegue viver bem, porque o Senhor, ele vai multiplicar a nossa sementeira, Quando nós somos generosos, quando nós nos colocamos no lugar do irmão que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e nós ajudamos, o Senhor, ele nos abençoa também. E quando nós começamos lá no início de Provérbios, nós falamos também sobre a generosidade. E Provérbios, ele fala o seguinte: nós devemos dar sim, mas devemos dar com consciência. Quem lembra? Se você acompanhou todas as aulas, você vai lembrar também disso, que nós devemos dar sim, mas com consciência. Eu não posso dar além daquilo que, para faltar na minha casa, na verdade, além daquilo que eu tenho. Eu só posso dar conforme o Senhor ordenar e for o correto, Eu não posso me endividar, por exemplo, para ajudar uma outra pessoa, mas eu posso sim ser generoso na vida de alguém. Se eu tenho sim que fazer o bem a essa outra pessoa. Mas o que retém, a Bíblia fala, olha o que fala: mas o que retém o que deveria dar cai na pobreza. Eu sou egoísta, eu só cuido daquilo que é meu, não tenho necessidade alguma de ajudar ninguém. Se está sobrando para mim, melhor ainda, porque eu vou guardar e quando eu morrer eu vou levar tudo. Engano, porque quando a gente morre, a gente não leva nada dessa terra, É óbvio que a gente tem sim que fazer uma poupancinha, uma economia, uma reserva, mas a gente faz isso de forma consciente. A gente não vai juntar tudo sem ajudar o próximo. Se eu tenho condições, eu estou vendo meu irmão passando necessidade, eu vou sim ajudá-lo. E a generosidade, ela é a semente bendita, mas a mesquinhez, aquele que retém o que pode ser dado, é uma semente que cai de um saco furado e se torna sem serventia, porque a riqueza, ela se esvai. É como se fosse uma nuvem passageira que passa a riqueza dessa pessoa, aquilo que ela acumulou, sem a necessidade de acumular, ela passa, é passageira. Nós vamos agora para o verso 25 e vamos continuar falando de generosidade também. O verso 25 diz assim: o generoso, ele vai prosperar, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá.
Além da generosidade ser uma semente bendita, ela é a fonte da prosperidade. E aqui, prosperidade não necessariamente só prosperidade financeira. Nós podemos ser prósperos financeiramente, nós podemos ser próximos emocionalmente, nós podemos ser prósperos espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida. Ter uma família próspera não é ter uma família rica, mas é ter uma família cheia da presença do Senhor, é ter uma família firmada nos caminhos do Senhor. Então a generosidade também traz prosperidade, e ela não é resultado da usura, de querer acumular, de querer enriquecer. Ela não é resultado disso. A avareza, ela gera pobreza, mas a generosidade, ela vai gerar prosperidade. E a generosidade ela não é um favor, mas é uma graça que recebemos de Deus. Deus multiplica a sementeira daquele que semeia na vida do seu irmão. E eu queria que você abrisse em Salmos 41, porque o verso 25 ele diz, o verso 25 de Provérbios ainda, diz: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E Salmos 41, ele vai confirmar esse versículo. Salmos 41, a partir do verso 1, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra nos tempos da adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Olha como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livrará em tempos de adversidade. A generosidade nos traz alívio, é o que fala em Provérbios. O generoso, ele vai prosperar, e quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Nós recebemos alívio do Senhor. Ainda que a caminhada esteja difícil, o nosso alívio, temos a certeza que vem do Senhor. Sempre. O nosso alívio, ele vem do Senhor. Não vem do dinheiro, não vem da família, não vem do melhor amigo, não vem de um conselho, não vem. Vem do Senhor. E aqui nós temos a certeza de que se ajudarmos ao próximo, nós receberemos alívio. No reino de Deus, nós temos o que damos e perdemos o que retemos. Nós temos o que damos, porque o generoso, ele é abençoado. E perdemos o que retemos, porque aquilo que nós retemos sem a necessidade se esvai, como o vento passa, como o dia passa, como a hora passa, é passageira. A riqueza também se vai. Aquilo que retemos se vai como uma nuvem passageira. Verso 26 do capítulo 11 ainda diz assim: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. E aqui nós estamos falando de lucro. Sede de lucro é a maldição certa. E o que esse versículo ele quer dizer? Se a gente for pensar bastante, quando tem uma tragédia, quando nós estamos num período de calamidade, quando nós estamos o Brasil, nos tempos atuais, não tem vivido guerra, mas outros países têm vivido guerra, né? Guerra armada. E em todas essas situações, os comerciantes geralmente aumentam os preços. Na época da pandemia, o que sempre vendia mais caro? O álcool, a máscara, os remédios, tudo vendia muito mais caro. No Rio Grande do Sul, tudo estava muito mais caro. Às vezes até porque não tinha, mas às vezes é porque realmente aumentou, porque queria lucrar com aquela situação.
A gente viu casos de água, até aqui no Distrito Federal, porque as pessoas estavam se juntando para arrecadar água, alimento, e a água disparou. A gente comprava água, muitas vezes, no máximo até R$1,50, né? Aquela garrafinha pequena. A gente chegou a ver de R$2,50, R$3. Então, assim, é a sede de lucro. Eu vou lucrar na tragédia do meu próximo. Eu vou lucrar em tempos difíceis. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal, de forma incondicional, de forma sem olhar as nossas maiores podridões, entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Para morrer por todos nós, lugar que ele não merecia. Nós recebemos uma graça imerecida também, porque o lugar da cruz era nosso. Não era de Jesus, mas ele morreu por nós. Então o Senhor, ele tem isso sobre nós. Quando nós buscamos o mal nos encontrará. Mas quando nós buscamos o bem também nos encontrará. Quem procura o bem será respeitado. E já o mal vai de encontro a quem o busca. Vai a quem o busca. Se eu sou uma pessoa perversa, gente, eu vou receber respeito? Eu vou receber amor? Não, as pessoas não vão querer me dar. O perverso vai receber perversidade, vai receber maldade. Quando a gente tem uma notícia de que houve um homicídio, de que houve um crime muito bárbaro, o que vem na nossa cabeça como humanos? Que ele morra. Poderia ser ele no lugar. Porque essa é a nossa humanidade. E a perversidade alcança o perverso. Fica preso por muito tempo, muitas vezes morre. Mas o Senhor, ele também tem caminho de arrependimento, de cura, de transformação para nós. Assim como nós, não precisa ser um crime bárbaro. Eu pequei, eu errei, eu caí, andei por caminhos tortuosos, mas Senhor, eu caí em mim mesma, voltei à consciência e agora eu entendo que é o Senhor, é do Senhor que eu preciso. Eu preciso desse bem que só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode nos trazer. Vamos ao verso 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Confiar na riqueza é a queda certa. Riquezas não são confiáveis, são um falso refúgio e por isso não podemos depositar a nossa confiança na instabilidade das riquezas, porque elas desaparecem como um relâmpago. Se a gente for parar para pensar, o rico, ele tem muitas, geralmente ele tem, ele pensa que ele pode comprar tudo com o dinheiro. Então, ele não vai dar atenção ao filho, mas ele compra o filho, né? Ele leva todo dia um presente e ele começa a comprar a atenção dele. O rico, ele não tem paz, mas ele começa a comprar a paz dele. O rico, ele pensa que ele pode comprar tudo, a generosidade, tudo. Mas a riqueza, aquele que se firma na riqueza, terá um caminho de morte, porque a riqueza passa como um relâmpago. O relâmpago, ele aparece à luz e some. O relâmpago não é fixado no céu. Ele vem, clareia e some. Assim é quem também se firma em riquezas. A riqueza, ela é passageira, mas no Senhor nós temos um firme fundamento. No Senhor nós temos a certeza de que as tempestades vão vir, porque a vida do cristão não é um mar de rosas, né? Não é um moranguinho. Tem sim provações, tentações, mas no Senhor nós temos essa certeza de que a tempestade pode me jogar para cá e para cá, mas eu tenho um firme fundamento. Confiar na riqueza é a queda certa, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O dinheiro não pode nos dar um lar, um amor, a felicidade,
a paz e a salvação. E aqui, o lar, ele é diferente de casa. O rico, ele pode comprar uma casa, uma mansão, uma fazenda, pode comprar o que ele quiser. Mas o conceito de lar é totalmente diferente. Existe a casa e existe o lar. A casa é o imóvel que você compra, mas o lar é a sua família. É o respeito, o amor que constitui, que está dentro da sua casa. O rico, ele pode ter uma casa, mas muitas vezes ele não tem um lar. Ele não tem um lugar de paz para ele retornar. A casa dele, muitas vezes, o lar dele, muitas vezes, é um lugar de tormento, de tortura. Mas no Senhor, nós estamos como os montes de Sião, que não se abalam. O Salmo 125, eu tenho até ele marcadinho aqui, porque ele fala muito ao meu coração. É a certeza de que no Senhor pode vir tentação, pode vir provação, pode vir o que for. Nós estaremos inabaláveis como os montes de Sião, porque a nossa confiança está firmada nele. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, são como o monte Sião, que não se pode abalar. Permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Como o monte Sião, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Vamos ao verso 29. Verso 29 diz: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. O que é receber o vento como herança? A gente consegue ver o vento? Às vezes a gente consegue ver a árvore balançando, as folhagens balançando, mas o vento a gente não consegue. Então é como se eu recebesse o nada. Não vou receber nada como herança. Os que causam tormento à sua família receberão o nada como herança. Não receberão respeito, não receberão gratidão, não receberão nada. Serão como o nada. Aqueles que transtornam a sua própria casa não encontrarão abrigo no dia da tempestade. O insensato que não investe na sua família, mas luta para destruí-la com as suas próprias mãos, acaba como servo do sábio de coração. E o jugo da escravidão lhe será mostrado. E esse versículo, ele é um alerta para nós, porque devemos investir na nossa família. Pois o que não cuida da sua família é pior do que o descrente. A palavra diz em 1 Timóteo 5,8 assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a sua fé e é pior que o incrédulo. Aquele que não cuida da sua família, mas antes quer destruí-la, é como um incrédulo. É como um incrédulo. É pior do que um incrédulo. E a nossa casa, ela precisa ser o primeiro lugar de manifestação da nossa generosidade, do nosso amor, do nosso cuidado. Se a gente não manifesta isso em casa e está manifestando fora, tem algo de errado. Né? Como os nossos filhos, os nossos maridos nos verão. Pessoas incrédulas. Pessoas hipócritas. Fala e não cumpre. Porque lá fora faz, mas dentro de casa é totalmente diferente. Verso 30 diz o seguinte: o fruto da retidão. Nós vamos falar do verso 30 e 31. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. A vida do justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água, e o fruto do justo é fonte de vida. Alimenta os famintos e fortalece os fracos, porque da boca do justo sai palavras de vida eterna. E aquele que deseja alcançar almas para o Senhor, que tem no seu coração, que toma o seu tempo, pega o seu tempo para alcançar
almas ao Senhor. Olha, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Existe sabedoria no coração daqueles que querem alcançar almas ao Senhor. A gente pode ganhar o mundo inteiro, mas se a gente não ganhar uma alma, não valeu de nada a nossa vida aqui nessa terra. Nada. Não valeu de nada. A palavra de Deus fala que é fruto da retidão, que o fruto da retidão é árvore da vida. E é sábio aquele que ganha almas ao Senhor. O melhor e mais sábio uso do tempo é proclamar as boas novas de salvação. A alegria que podemos ter é gerar filhos espirituais. Se para uma mãe é importante gerar filhos, né, da barriga, imagina para o Senhor gerar filhos espirituais. E o verso 31 diz que se o justo recebe na terra punição, imagina o pecador. O justo, ele vai receber punição por quê? Ele precisa ser disciplinado. A palavra de Deus fala que a disciplina é amor, né? É necessário disciplinar. Se o justo é poupado de punição, quem dirá o perverso? Ele sofre punição, pois Deus disciplina a quem ama. Então, hoje nós conseguimos concluir o nosso capítulo 11 e na próxima semana continuaremos o estudo a partir do capítulo 12 e eu espero você até a próxima aula.